E aí, pessoal? Olha, quem estuda para a área de controle sabe como é. Aquela pilha de matérias que parece não ter fim pode deixar a gente meio paralisado, né? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar. A gente vai desvendar como aquela busca pela perfeição pode ser, na verdade, o maior obstáculo no caminho da aprovação. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto, para a gente pensar junto. Será que essa busca incansável pela excelência, sabe, por aquele estudo perfeito, será que ela não está, no fundo, sabotando as chances de sucesso? É uma ideia que parece estranha, né? Mas entender isso pode ser a virada de chave na preparação. Beleza, vamos então mergulhar fundo nesse assunto. Existe uma linha, sabe? Uma linha muito fininha entre ter um padrão alto de qualidade, o que é ótimo, e cair numa armadilha que literalmente trava os estudos por completo. Essa armadilha do aluno perfeito que a gente precisa entender agora. E o ponto-chave aqui não é sobre ser dedicado, tá? Isso é, na verdade, uma forma muito sutil de autossabotagem. Pensa assim, é como criar uma regra impossível, tipo, só posso avançar para a próxima matéria depois de gabaritar 100% dos exercícios desta aqui. A meta é tão inalcançável que, se não der certo, a desculpa já está pronta. Não é sobre não conseguir, é sobre criar uma barreira para se proteger do medo de falhar. E o que é o combustível para essa armadilha? É justamente a complexidade gigantesca da área de controle. Dá uma olhada nessa lista. A FO, contabilidade pública, direito, auditoria, até ciência de dados. É tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que o cenário fica perfeito para essa paralisia acontecer. A mente que busca a perfeição olha para isso e entra em pânico, porque dominar tudo isso é humanamente impossível. O mais interessante é que, diante desse desafio imenso, basicamente se abrem dois caminhos, como se fossem dois personagens diferentes. De um lado, a gente tem o perfeccionista, que está preso nessa armadilha que a gente acabou de falar. Mas do outro lado, surge o estrategista. Vamos entender a diferença gritante entre como cada um joga esse jogo. Vamos começar pelo edital. Para o perfeccionista, o edital é uma montanha gigantesca, quase infinita, que ele precisa escalar até o último grão de areia. Já para o estrategista? Para o estrategista, o edital é um mapa do tesouro. O objetivo não é explorar a ilha inteira, é ir direto nos pontos marcados com um X, porque é ali que está a maior parte da recompensa. E isso leva a gente para uma diferença fundamental, talvez a maior de todas: como cada um lida com o erro. Para o perfeccionista, cada questão errada é uma falha pessoal, um atestado de incapacidade. É por isso que muitos evitam até fazer simulados, para não encarar isso. Já o estrategista, ele vê o erro como um dado valiosíssimo. Cada erro é como uma bússola apontando exatamente para onde o estudo precisa ser reforçado. É um diagnóstico, não uma sentença. E no planejamento do tempo, a diferença continua. O perfeccionista constrói um castelo de cartas. Aquele cronograma super rígido, de hora em hora, que no primeiro imprevisto, no primeiro vento, desmorona tudo. E aí vem a frustração. O estrategista, por outro lado, constrói uma fortaleza. Ele usa ciclos de estudo flexíveis que se adaptam à vida real. Aconteceu um imprevisto. Tudo bem, o ciclo se ajusta. A culpa e a ansiedade ficam do lado de fora dos muros. Certo, a gente já entendeu a diferença na cabeça de cada um, na mentalidade. Mas como o estrategista transforma esse pensamento em ação? Agora a gente vai abrir a caixa de ferramentas da aprovação, porque não basta só pensar diferente, né? É preciso agir de forma diferente, com um método. A primeira grande ferramenta é um conceito que muda as regras do jogo, o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. A lógica é muito simples, mas muito poderosa. A ideia é que, em qualquer concurso, um pedaço pequeno do conteúdo, digamos uns 20% dos tópicos, vai ser responsável pela imensa maioria das questões da prova, tipo 80%. O trabalho do estrategista não é estudar tudo, é investigar e descobrir quais são esses 20% que valem ouro. Agora, uma técnica que vira o jogo completamente: o estudo reverso. O jeito tradicional de estudar é primeiro a teoria, depois as questões, certo? O estrategista faz o contrário. Ele começa pelas questões da prova. Ué, mas por quê? Porque as questões são o diagnóstico. Elas mostram na prática o que a banca realmente cobra e onde estão as dúvidas. Aí o estudo da teoria vira uma coisa cirúrgica, super focada, rápida e absurdamente eficiente. E o legal disso é que o ganho não é só em eficiência, sabe? É uma transformação emocional. Quando se encara o erro logo de cara, todo dia, aquele medo de falhar vai diminuindo.
O erro deixa de ser aquele bicho-papão e vira o que ele realmente é, o seu melhor professor, o mais sincero de todos. Mas não para por aí. Um bom estrategista sabe que não adianta ter as ferramentas certas se não medir o resultado. E é aqui que ele vira um verdadeiro auditor do próprio desempenho. É usar dados, números, para guiar cada passo da preparação. Nesse ponto, acaba o achismo. Aquela coisa de, eu acho que estou bem em administrativo. Morreu. A gente está falando de engenharia do estudo. Dá uma olhada nessa tabela. O percentual de acertos em contabilidade está baixo? Então é para lá que o foco tem que ir, mesmo que não seja a matéria preferida. O tempo por questão está muito alto? É hora de treinar velocidade. Cada uma dessas métricas é um raio-x que mostra exatamente onde o plano precisa de ajuste. Bom, então a gente já viu a mentalidade, já abriu a caixa de ferramentas e já entendeu como medir os resultados. Qual é o passo final? É juntar tudo isso numa mudança definitiva de postura. É sair da obsessão que paralisa e entrar no modo de maestria estratégica. E tem uma frase do material que a gente analisou que resume isso tudo de forma brilhante. Presta atenção. A aprovação não premia o mais inteligente ou o mais perfeccionista, mas sim aquele que demonstrou a maior resiliência estratégica. Guarda isso. Resiliência estratégica. É sobre isso. Não é uma corrida para ver quem sabe mais. É um jogo de estratégia e de aguentar o tranco. Então, o grande recado para levar daqui, sério, talvez para anotar e colar na frente do computador, é este. O objetivo não é saber tudo. Ninguém sabe tudo. O objetivo é a eficiência, é saber aplicar o que se sabe de forma tática na hora da pressão. É preciso trocar essa busca maluca por saber tudo pela busca incansável pela eficiência. É esse o lema que separa quem passa de quem fica estudando em círculos. E para a gente terminar, fica uma provocação, uma reflexão para começar a agir agora mesmo. Pensa aí. Qual é um hábito perfeccionista que dá para identificar hoje? Tipo, reler o mesmo PDF 5 vezes, que pode ser trocado por uma ação estratégica ainda essa semana. Talvez fazer 20 questões sobre o assunto e revisar só o que foi errado? Qual pequena mudança pode destravar o maior resultado nos estudos a partir de hoje? Olha, se essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco as ideias, a trocar um pouco daquela ansiedade por mais estratégia, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é deixando uma curtida. E claro, para não perder outros conteúdos como este, que buscam descomplicar temas complexos, se inscreva no canal. É o apoio de todo mundo que permite a gente continuar produzindo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.